Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí à nossa live. Sejam muito bem-vindos. Primeiro, eu queria dar um recado para o pessoal que está aqui. Eu coloquei um link para você entrar, você que é fisioterapeuta, tá? Os pacientes tenham paciência que nós vamos fazer um para vocês. Nós temos um Telegram, para você que não entrou no Telegram ainda, é um aplicativo muito legal, o Telegram. Eu tenho entrado em vários grupos e tenho curtido bastante, então eu resolvi entrar também no Telegram. Se você não está no Telegram, você deve entrar no Telegram, tá? Telegram são conteúdos exclusivos. Você que é fisioterapeuta, você que é estudante de fisioterapia, você que é professor de educação física pode entrar no Telegram, tá? Lá o nosso acesso é para conteúdos exclusivos, para, na verdade, coisas do meu dia a dia também, né? Então, assim, um paciente, eu tenho um vídeo de um exercício fazendo o paciente, um caso, vou lá e coloco. Lá a gente chama tratamento da escoliose baseado em evidências, focado para fisioterapeutas que querem entender mais sobre o tratamento. Claro que profissionais da saúde são muito bem-vindos, então entrem, participem, vai ser muito bacana, a gente tem uns quiz que a gente faz e tal. Lógico que o nosso foco não é só escoliose, é problemas de coluna, deformidades em geral, mas a gente vai falar muito focado para os fisioterapeutas nesse grupo que já está no ar. Mas o nosso tema de hoje, ele é o seguinte, é o que eu não devo fazer, principalmente no tratamento com pessoas que têm escoliose, tá? O primeiro ponto que eu acho que eu preciso fazer um corte é o seguinte: nós temos que diferir, de fato, pessoas que têm escoliose numa fase importante que é a fase da adolescência, tá? Então a escoliose é uma deformidade tridimensional da coluna, que ela afeta a maior parte, né, 80 a 90%, 80 a 90% dos adolescentes, eles na fase da adolescência. Então, se a gente pegar o nosso estudo que é nacional, estudo de rastreamento do estado de São Paulo, a gente avaliou 2.562 adolescentes da rede pública, a gente viu que nesses adolescentes, quando eles tinham 10 anos, ninguém tinha escoliose nas escolas desses que a gente avaliou. Com 11 anos eles começaram, com 12 anos mais, com 13, 14 anos mais. Então, o que quer dizer com isso? Na fase da adolescência é onde a escoliose tende a piorar. E ela é onde ela tende a desenvolver, aparecer. Então a mãe fala assim: nossa, mas parece que eu fui para a praia mês passado, né? Assim, de uma forma bem leiga. Um mês, 2 meses, 3 meses atrás eu não vi nada. E agora é tão visível, tem tanta coisa aí, tá tão alterado, tá bem assimétrico. Começou a aumentar isso tão claramente, tão visualmente. Realmente, é verdade. Muitas vezes isso não tinha nada, ou tinha uma curva tão leve que ela não aparecia tanto. E agora ela ficou visível. Tá? Então esse é o primeiro ponto que nós temos que levar em consideração. Na fase da adolescência é onde a escoliose tende a aparecer e é onde a escoliose tende a piorar. Tá? Então a gente tem que falar que a escoliose, durante a fase de crescimento, a história natural da escoliose ela é grave, ela tende a piorar. Então não dá para eu colocar todo mundo no mesmo balaio, tá? Os adolescentes precisam de um tratamento muito específico. Vários centros de pesquisas no mundo todo estudam isso. A gente tem congressos anuais importantes falando de escoliose e principalmente da escoliose idiopática do adolescente, porque ela é a mais prevalente, porque ela é a mais importante, porque nós temos mais pessoas que precisam desse tratamento. E aí a gente tem uma outra classe de pessoas que têm uma escoliose que elas são leves, elas são escolioses não tão importantes. E esse outro tipo de pessoa a gente tem que ver de outra maneira, tá?
Para isso, gente, a gente precisa avaliar, a gente precisa de uma radiografia importante, a gente precisa colocar isso em pauta para saber se aquela pessoa tem uma progressão importante ou não, tá? Na maioria dos casos, quando você está na fase da adolescência, quando você termina a fase da adolescência, você se torna adulto, a tendência da escoliose é ela não evoluir. Tá? Ela tende a evoluir em alguns casos em curvaturas acima de 50 graus. Por isso que 50 graus é uma marca importante. Tá? Então, para eu falar para você o que fazer e o que não fazer, a primeira coisa é falar para quem eu estou falando. Com quem? Não fazer para quem. Então, vamos focar hoje na escoliose idiopática do adolescente. Até porque eu estou dizendo que do adulto é menos grave, ok? É menos problemático, uma vez que ela parou o crescimento. Na fase da puberdade, na fase do estirão mais rápido, que aquele tronco se desenvolve, é onde a escoliose tende a evoluir. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente vai levar em consideração é falar dos adolescentes. Tá? Se eu pensar que a escoliose ela é tridimensional, e eu vou separar parte por parte, então eu fiz um esquema para vocês entenderem muito claramente. A primeira parte a gente fala da inclinação lateral, tá? Esse é um vídeo que a gente repete algumas vezes no Instagram e os meus pacientes chegam aqui com essa informação, tá? Mas mesmo assim, esses dias teve uma live sobre pilates e escoliose e foi uma live totalmente equivocada, tá? Então a primeira coisa, se a gente está falando de adolescentes na fase da progressão, que elas tendem a evoluir, se eu tenho uma inclinação para um lado, eu nunca vou fazer inclinação para esse lado, fechando essa curvatura. Eu nunca. Isso é um erro absurdo, tá? Isso é um erro que a gente tem que olhar e nos questionar. Até os pais que são leigos falam, nossa, mas eu também achava estranho, fechava mais aquela curva. Não deixe. Se você é pai e está me assistindo, se você é mãe e está me assistindo, não deixe o seu filho você pagar por um profissional que vai lá e vai fechar ainda mais aquela curvatura. É tudo que eu não quero fazer, tá? Então, mesmo quando aquela ideia de contrair de um lado, alongar do outro, ela está pelo menos indo ao inverso da curva. Ela está indo para o outro lado, para o sentido oposto. Que bom! Se você está indo para o sentido oposto, eu já fico feliz. Agora, se você está indo, está pagando o seu dinheiro suado para ir lá e o profissional está fechando ainda mais aquela curvatura, pensem bem sobre isso. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. E aí, muitas pessoas vão falar assim, mas e quando tem uma curvatura em S? Quando tem uma curva em S, a gente precisa tentar abrir os dois lados. Então, a gente faz exercícios específicos que nós vamos trabalhar nas duas curvas quando é uma curva em S. Quando é uma curva em C, é muito mais fácil. Tá? Então, a gente tem exercícios específicos para escoliose. Exercício trata escoliose? Parece-me que exercícios gerais não têm um bom desempenho. Deixa eu só colocar aqui. Parece-me que estudos que comparam, tá? Estudos que comparam exercícios específicos versus exercícios gerais, os exercícios específicos têm se mostrado mais eficazes, tá? Então, nós precisamos pensar em exercícios específicos para a escoliose. Eles vão ser mais interessantes, eles vão ser mais importantes para prevenir o que é o mais importante, que a escoliose evolui e aumente. Tá? Se a gente fizer uma marca de corte, a gente tem 2 tipos de pessoas no mundo, tá? Que tem escoliose. Os estudos de boa qualidade mostram que metade das escolioses evoluem, metade das escolioses não evoluem. Tá? Agora, saber qual escoliose é essa, a gente não sabe. A gente sabe que tem fatores preditivos, a gente sabe que parece-me que algumas pessoas têm mais chance de piorar do que outras, mas cravar o martelo qual é qual, se chegar 2 meninas aqui na minha frente, as duas tiver 15 graus, 20 graus, eu não sei qual vai evoluir, qual vai para 100 e qual não vai. E a gente trata todo mundo, tá? Essa é a orientação internacional. Curvaturas acima de 10 graus, que denomina escoliose, que começa a ter o processo rotacional, ela deve ser tratada, ok? Isso é muito importante. Então, primeiro, o que você não deve fazer,
na escoliose? Primeiro, se você tem uma curva, obviamente se é uma escoliose você tem uma curva, você nunca vai fechar aquela curva que é a história do gol contra. É você virar para o seu goleiro e chutar. Imagina eu, um bom São Paulino, ir lá e chutar contra o Rogério Ceni. Eu nunca faria isso, né? Vamos. Saudade do Rogério Ceni, São Paulo. Vamos lá, o segundo ponto, tá? As rotações. Obviamente, eu vou falar 3 coisas meio óbvias, tá? Primeiro ponto. Depois eu vou para coisas que vocês vão se questionar mais. Se eu tenho a gibosidade de um lado, quando a pessoa flexiona a coluna e você um lado mais alto que o outro, eu tenho que fazer exercícios que eu vou fazer uma derrotação, que eu vou fazer a minha coluna girar para o lado inverso. Se eu giro a favor, para os dois lados, eu faço o gol contra de novo. Parece óbvio o que eu estou dizendo, mas todos os dias chega uma pessoa aqui que foi tratada por um fisioterapeuta e o fisioterapeuta trabalha para os dois lados. E eu estou aqui para ajudar a minha classe chamada fisioterapia. Eu quero que a fisioterapia seja foda. Quero que a minha fisioterapia seja melhor. Tá? Quero que os meus pacientes sejam cada vez melhores e quero que a minha classe seja melhor. Tá? Não tem como, é isso que eu quero. É isso que todo mundo quer. Eu quero o bem das pessoas. É isso que eu quero. Tá? Senão eu não seria docente, senão eu ficaria aqui no meu consultório atendendo meus pacientes, ganhando meu dinheiro aqui, ficaria feliz. Não é isso que eu quero. Eu tenho uma missão. A minha missão é fazer as pessoas melhorarem. Tá? As pessoas estarem cada dia melhor. Esse é o meu objetivo principal, tá? Pense nisso. Terceira dimensão. Na maioria dos casos, como eu já falei em várias lives, como eu já expliquei para vocês, quando você vê o paciente de lado, ele deve ter uma cifose e uma lordose. Isso é fisiológico, isso é normal, tá? Então o paciente fala, eu tenho cifose, eu tenho lordose. Você fala, que bom. Tá? O que não pode ter é o excesso da lordose, o excesso da cifose, que daí a gente chama de hipercifose ou hiperlordose, ou você ter um paciente que na maioria das escolioses, elas têm essas curvaturas diminuídas, a gente chama de retificação da cifose e da lordose. Tá? Então esses pacientes são mais retos quando você olha de lado, e quando você olha ele de frente ou de costas, ele tem uma curva. Tá? Então vamos lá. Se esse paciente, eu vou até virar de lado. Se esse paciente está muito reto, tá? Eu não tenho aquela corcunda ou nem tenho o normal, tudo que eu fizer como remada, tudo que eu fizer extensão da coluna, for para trás, vai fazer com que eu piore a retificação, que é a terceira dimensão. Então, extensão é ruim, tá? Remada é ruim. Posição do balé, que você faz aquela, sei lá como que chama aquilo lá, em extensão o tempo todo, é ruim, tá? Então, nós vamos evitar com que os meus pacientes façam excessivas extensões. Aquelas brincadeiras que você faz como se fosse uma ponte, né, de ponta cabeça, as meninas adoram. Ginástica olímpica, tá? Então, que faz muita extensão, o balé que faz muita extensão. Isso a gente vai ter que tomar cuidado. Mas são todos pacientes com escoliose? Não. Eu preciso avaliar e ver se essa dimensão é importante naquele paciente. Porque os pacientes são únicos. Nem todo mundo tem as 3 dimensões tão importantes. Uma tem mais outra tem mais uma, outra tem mais a outra. Então aí precisa de uma avaliação detalhada e por isso o profissional tem que ser preparado para cuidar. Todo mundo diz que trata escoliose, mas precisa ver a escoliose de uma maneira mais importante. Tá? Então isso é muito interessante a gente refletir nos nossos tratamentos. E aí eu posso falar para vocês que trato RPG, porque eu tratei RPG há muito tempo. E o RPG, ele faz posturas muito retificadoras. Ah, mas o método diz que a gente deve manter as curvaturas cada vez mais fisiológicas. Eu aprendi isso, ensinei isso, mas é muito difícil você manter as curvas fisiológicas ou você corrigir alguém que é extremamente retificado
naquelas posturas retificadoras. Então, deixar a pessoa na maca, grudada na maca, você deixar a pessoa grudada na parede, tá? A bailarina, todas aquelas posturas são muito retificadoras. Tem métodos que a gente precisa fazer o inverso, fazer muito, igual a posição do gato do yoga, por exemplo. Então, a gente precisa focar em tratamentos que vão fazer o inverso do que é aquela alteração, que é uma alteração que vem lá do sistema nervoso central, e se eu não mudar a estrutura, eu nunca vou conseguir segurar uma progressão que é tão importante. Tá? Então esse é um ponto bem crucial que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de deformidade. Não é, eu canso de ver e de ler. Escoliose é um desvio da coluna, escoliose é uma alteração postural. Não é uma alteração postural, não é um desvio. Separa isso. Alteração postural é hipercifose, é uma hiperlordose, é alguém que tem 5 graus da coluna assim. Escoliose é uma deformidade. Tem pesquisas e mais pesquisas estudando isso. Alterações genéticas, a gente faz uma pesquisa com o meu amigo Gustavo Borges de Azevedo, lá na USP de Ribeirão e no INTO do Rio de Janeiro, para a gente ver o polimorfismo. O polimorfismo do DNA. Então a gente faz pesquisas pensando na estruturas que esse paciente realmente precisa. Eles estão pensando aí em ver questões ósseas desse paciente, déficit de vitaminas, de cálcio. Como é que a gente vai ficar pensando se é uma alteração multifatorial? Como que eu vou ficar pensando somente na postura? É um erro. E eu estou cansado de ver profissionais fazendo a mesma coisa, por isso que a gente quer mudar isso. É simples mudar. Mudar, a gente precisa estudar mais, tá? A gente precisa aprender mais, a gente precisa sair da zona de conforto, tá? E para você se tornar alguém de referência, você precisa disso, não tem como. Para o paciente confiar nisso, você tem que ser respaldado na ciência, senão não tem como, tá? Uma outra contraindicação absoluta, tá? E aí eu não vou mais diferir adultos e adolescentes e crianças. Essa é uma contraindicação absoluta. Vai ser compressões de cima para baixo. A gente chama isso de carga axial, que vem de cima para baixo. Você vai pegar uma régua, como eu vou pegar uma régua aqui, e eu vou virar a régua aqui e vou achatar essa régua. Essa régua é dura. O que ela faz? O que acontece quando eu faço isso com a régua? Eu achato a régua. Eu aumento a curva. O que eu menos quero fazer na escoliose é aumentar a curva. Tá? E aí, imagina que faziam antigamente colete de Milwaukee. Antigamente, não se usa mais. Faziam trações cervicais, engessava as pessoas na tração cervical. Desde antigamente, sei lá, muitos anos, centenas de anos, as pessoas pensam no crescimento axial para o tratamento. Seria uma quarta dimensão que a gente não pode deixar de tratar. E aí, a contraindicação que eu vou fazer para esses pacientes é, por exemplo, colocar uma barra de ferro nas costas para fazer um agachamento. E é isso tanto para crianças quanto para adolescentes. Eu vou evitar que eu tenha saltos absurdos. Então, numa ginástica olímpica, que fique caindo e achatando, e salto, e salto, e salto. Tá? Na grande maioria dos casos, tudo que vier, então eu vou dar um exemplo na academia. Então eu posso fazer academia? Pode, depende. Tudo que eu te fizer carga que vai achatar minha coluna, eu não vou poder fazer. Ah, mas eu faço panturrilha. Tá bom. Só que você vai lá na panturrilha, põe um aparelho que vem aqui e fica levantando o pé. Tá? Não pode, porque aquilo vai fazer uma carga axial. Então, você tem que falar assim para o seu personal, seu profissional da educação física: eu não posso fazer nada que comprima o meu tórax, a minha coluna, que eu faço carga axial, porque isso tende a você cair para um dos lados, para você fechar a curva, você ajudar você a derrotar mais, para fazer mais rotação, tá? Então hoje eu falei 4 pontos que, se você tomar cuidado com esses 4 pontos,
você vai melhorar muito a forma que você vai tratar o seu paciente, tá? Ou você, profissional de educação física, ou você, pais e mães, vocês vão ter que tomar cuidado com esses pontos importantes aí, tá? Eu vou repetir todos eles, mas eu vou liberar os comentários para que a gente possa fazer, tá? Para que agora a gente possa interagir mais. Então, eu vou falar agora para vocês, vou repetir 4 pontos fundamentais que você não pode fazer com pessoas que têm escoliose. Se você é profissional, isso é uma questão ética até, eu vou falar, ok? Isso, vão colocando seus comentários. Falo sobre a natação em seguida. Então, eu vou falar os 4 pontos e aí eu já falo da natação em seguida. Primeiro ponto, eu não posso fechar curva de maneira nenhuma, uma vez que ela é uma deformidade que ela faz uma curva, tá? Quando a gente olha o paciente de frente. Eu não vou poder girar, ou seja, exercícios bilaterais são contraindicados. Eu não vou fazer 10 para um lado e 10 para o outro, 10 para um lado e 5 para o outro. Isso é um erro. Se você é fisioterapeuta e ouviu isso de alguém, isso me deixa profundamente nervoso, tá? Não faz sentido nenhum você fazer exercício para os dois lados. Um terceiro ponto é fazer extensão da coluna, tá? Repete sobre a derrotação. Se você tem uma gibosidade de um lado e você faz para os dois lados exercícios de rotação, você está piorando a gibosidade. Basicamente isso, tá? E o terceiro ponto seria, se eu já sou retificado quando eu olho o paciente de lado, fazer exercícios que vão fazer extensão. Então, balé, que faz muita extensão, ginástica olímpica, que vai aquelas pontes para trás, contraindicado. Cargas, e o quarto ponto seria cargas axiais. E alguém já me fez uma pergunta aqui. Calma lá. Agachamento sumô com peso na frente do corpo. É contraindicado? Sim. Você pode fazer o agachamento sumô? Pode. Pode colocar o peso? Não pode, porque a partir do momento que, para quem não sabe, o sumô é com as pernas bem abertas assim, e o peso vem aqui na frente. Quando você faz o peso na frente, olha o que vai acontecer, ó, carga na coluna axial. Não pode com peso, pode sem peso, tá? Tenha criatividade para ganhar hipertrofia de outra maneira. Tá? Na cadeira extensora, na flexora, faz bisete, tem 1000 maneiras, tá? Eu vou falar aqui da natação. A natação, ela pode ter, eu normalmente não contraindico de maneira nenhuma atividades físicas em gerais. A natação, você pode ter uma ressalva se a pessoa for atleta da natação, não recreativo. Separa essas duas coisas. Atleta na natação e faz muito aqueles nados que vão fazer um movimento de extensão, tá? Ou de costas, que faz um movimento muito de extensão. Então, esses movimentos, eles podem ser contraindicados se a pessoa fizer um tratamento, uma natação muito focada, tá? O tema da live, Físio Carla, quais são os erros principais, o que a gente não deve fazer com o paciente de escoliose, quais exercícios. Tá? Então vamos lá. Teve mais uma pergunta aqui que foi o seguinte: uso daquele macacão que estimula a musculatura com eletrodos. Pode? Olha, dona Denise, eu não sei da onde fizeram isso. Isso é uma franquia que usa uns macacões que tem eletroestimuladores. Eu vou explicar para vocês o seguinte: eletroestimulação só funciona para musculaturas fracas, denervadas, ou seja, o cara teve um pós-operatório, ou o paciente tem uma mudança importante da contração muscular, então o paciente que teve uma fratura e perdeu a musculatura, um paciente neurológico, que ele precisa restaurar a musculatura, e ele juntamente com o exercício ele pode ter uma potência maior. Para pessoas saudáveis, na maioria das vezes, não muda nada usar isso. E aí, isso aí são pessoas saudáveis indo lá fazer. Com escoliose, eletroestimulação ele não é recomendado pelas guidelines, pelas revisões temáticas.
Porque não faz sentido você contrair o músculo. O problema do músculo não estar contraindo é por conta do sistema nervoso central. A ordem é ruim. Então eu gosto de dar um exemplo seguinte. Você vai no restaurante e é mal atendido. Você reclama pro garçom. O garçom não vai melhorar. Por que não vai melhorar o atendimento? Porque o gerente está desorganizado, o dono nunca apareceu no restaurante, o fornecedor dele é ruim, tá tudo tão zoado que o garçom é só a ponta do iceberg. Então, se você tiver uma empresa que vai gerenciar melhor esse restaurante, ele vai melhorar o sistema nervoso, que é o dono, que vai melhorar o gerente, que vai fazer os músculos, que é o funcionário, trabalhar melhor, tá? Vamos ver o que mais. Cirurgia é um outro departamento. Aí é um tema para uma outra live, tá? Frequência, fala da frequência semanal de terapia. Todos os estudos com comprovação científica, Lilian, eles recomendam exercícios diários para tratamento. Exercícios diários. Então, quanto mais exercícios você fizer, é igual você ir na academia. Como é que você vai ficar forte na academia indo uma vez por semana, igual o RPG recomenda? No Pilates 2 vezes por semana. Então, quanto mais você faz, mais automático vão se tornando aqueles exercícios e mais o sistema nervoso central adapta e adere àquilo. Tá? Os estudos com evidência científica para escoliose de exercício usam exercícios diários de tratamentos. Tá bom? Então é isso, gente. É isso. Vou parar então. Tenho curvatura de 50 graus e 48 graus e comecei a fazer essa atividade. Denise, atividade, então, resumindo, atividades físicas são recomendadas. Precisamos adequar alguns pontos. Esses 4 que eu citei agora são fundamentais, tá? Fundamentais. Aí você vai adequar a sua jornada a isso, tá? Simples e preciso. Valeu, Rodrigo, baita live novamente. Muito obrigado, Eric. Era isso, eu queria dar o recado. Eu tinha 30 minutos para dar o recado. Passei um ponto. Para quem chegou agora na live, eu preciso falar uma coisa para vocês. Entrem no Telegram. Você que é profissional da saúde, coloquei na bio, no Telegram, coloquei lá. Coloquei lá o link para você entrar no grupo exclusivo do Telegram, tá? Focados para fisioterapeuta. Se você é paciente, não fique triste comigo, porque eu vou fazer um especialmente para vocês pacientes, que vai ser focado nisso. Vocês me falaram do nado, eu não sei o nome do nado, tá? Aquele de costas, eu acho que é nado costas, e o outro nado é tipo o quê? Borboleta? O peito? Não sei. Então, tô na dúvida, por isso que eu não falei o nome do nado. Crawl, tranquilo, faz crawl, ué. Mas pensem, se as pessoas não forem atletas profissionais. E lá dar uma brincadinha de todos os lados, pode, gente, tá? Borboleta, nada. Alguém falou aqui pra mim. Padrão ouro para o tratamento são os da Sosorte mesmo? Dr. Daniel Cavalcante, aguarde cena dos próximos capítulos, porque a minha revisão sistemática está ficando pronta. Nós estamos entrando na meta-análise e coisas diferentes do que você já viu por aí, eu mesmo falei, aparecerão. Tá bom? Beleza, gente. Tem previsão para a data do curso online? Olha, a gente tem uma lista de alunos, de lista de espera mesmo, não é mentira, tá? A gente tem uma lista de espera. A gente normalmente abre turmas menores para eu conhecer todo mundo, para a gente tirar dúvidas, e aí a gente vai fazendo isso. Eu não sei se tem previsão, sinceramente eu não sei. Quem cuida disso eu tenho uma equipe que cuida do meu curso online, porque eu sou mero fisioterapeuta, não tenho nem habilidade para cuidar disso, do curso presencial e do curso online, uma equipe fera, e elas nos ajudam em tudo, em me mandando as dúvidas, e eu vou gravando, e vou digitando, e vou respondendo para elas. Daí tem o plantão que a gente marca também e tal. Então eu sei que em breve a gente vai montar uma turma. Em breve a gente vai mostrar muita coisa boa, a gente já está submetendo 2 estudos que a gente fez aqui na clínica, e a gente tem pesquisas cada vez mais, nós estamos com 10 pesquisas andando aqui, e a hora que o Brasil, que a gente tiver uma força grande, a gente vai mostrar cada vez mais nesses congressos lá fora, tá? Então, por enquanto, a gente está plantando, e
tenha paciência que quando aparecer a bandeirinha do Brasil lá vai ser grande, tá? E é isso que a gente está trabalhando. Um beijo enorme para vocês, fique com Deus e até a próxima.